Fala aí galera, tudo bem? Bom, vamos pro segundo vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Se você não assistiu o primeiro, eu acabei de colocar aí sobre o comportamento homossexual que pode acontecer com a pessoa que está nessa prática e querem deixar a prática. Eu vou falar agora sobre o que eu fiz e que você possa fazer e vai te ajudar muito. Bom, eu quero pôr uma. Eu quero. Esqueci de falar no primeiro vídeo. Gente, não é uma regra. Toda pessoa que sofreu abuso sexual significa que vai ser homossexual. Não estou falando que isso pode acontecer. Eu conheço pessoas próximas de mim que já sofreu abuso sexual e nunca foram para a prática. Mas não é regra. Mas isso pode também se inclinar para essa tendência. Entendeu? Então, o que eu falei no primeiro vídeo são coisas que eu passei, contei a minha história, contei a minha trajetória. Sempre quando eu gravo algum vídeo, eu sempre tô falando de mim, né? Então, eu falo dos meus comportamentos, aquilo que eu acredito e também falo sobre das coisas que eu estudo, né? Então, eu quero trazer uma coisa afirmativa, né? Não uma coisa heresia. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, e para mim foi muito fundamental, é profetizar, né? O que você quer na sua vida e não se importar com o processo, porque as pessoas falam assim: ah, mas você ainda tem o tranjeito, ainda você tem o jeito masculino. Meu, se você se preocupar com o que as pessoas vão dizer sobre você, você vai estar refém dessas pessoas. Você não precisa provar nada para ninguém, então você não precisa provar mais para ninguém o que você deixou, ou você sente ou não sente, sabe? Você tem que viver para Cristo. Quando você entrega a vida a Cristo, você tem que dar satisfação para Cristo, né? Então, isso eu quero deixar bem claro para você. A segunda coisa que eu quero te falar é sobre a oração. É muito importante que você tá nesse processo, você tem uma vida constante de oração, de estudo. Não tem como você deixar os seus desejos, seja qual área da sua vida, e não estudar sobre ela. Estuda os seus comportamentos, estuda o comportamento da sua família. E como você vai estudar? Você vai adquirir livros, você vai assistir ministração, você vai pegar versículo específico, é o que eu faço. Então, você tem que estudar a sua área que é vulnerável, se você, qual área da sua vida tem problema. Então isso é muito importante. Então isso vai trazer mais firmeza, vai trazer mais segurança, vai trazer mais confiança. E as pessoas falam assim: ah, mas será que isso eu vou sentir para essa da minha vida? Eu não sei. Vai depender do seu comportamento, vai depender da sua fé, vai depender do como você está buscando. Então, se você, a palavra diz, cara, que quando sai um espírito imundo, um espírito maligno de você, a casa está vazia e ele sai desse corpo, ele anda no seu derredor. Quando ele volta, vê que não tem nada dentro da casa, ele vem com 7 vezes piores. Ou seja, toda vez você limpa a sua casa, limpa a sua mente, limpa o teu coração, você está de novo nessa construção nova vida de Cristo, você desconstruiu todas as mentiras, todas as coisas perversas, enfim, tudo aquilo que é impuro, você agora tem obrigação, você é uma obrigação, é um chamado. Você precisa se alimentar do Espírito, você precisa se alimentar da palavra, você precisa se alimentar das coisas que é do alto. Então, quando você se alimenta disso, você traz um bloqueio. Você não deixa que as trevas entrem. E se as trevas entrar com as mentiras, com os desejos, com os comportamentos, a sua obrigação é repreender, não deixar se alimentar sobre esse sentimento. A palavra diz, cara, que resiste o diabo no início. Tem que resistir ele no início, não depois que você caiu. Não depois que ele veio com uma bandeja de mentira, com um bandeja com desejo. Você tem que resistir ele no começo, no início. Então, se você tem que criar esse hábito, né? E outra coisa que eu quero falar com você também. Não adianta você fugir disso. Porque tem uma frase que a Joyce Meyer sempre fala: aonde o homem vai, a mente o acompanha. Ou seja, se você tem um trauma, se você tem um desejo, ou você está numa crise de você, você pode fugir o resto da sua vida, você não quer enfrentar isso, aquilo você vai dormir com ele. Você vai acordar pensando nele, você vai desejar ele, você vai ter raiva dele,
porque você não trabalhou nesse processo. Vou dar um exemplo. Eu tinha problema com paternidade, e quando eu não liberei perdão pro meu pai, e quando eu não resolvi essa área da minha vida, eu todo dia eu sonhava coisas ruins com meu pai. Então quando pra misericórdia de Deus, ele me ensinou a perdoar. Então quando você pede para Deus, Deus, eu não sei perdoar. A gente, cara, se depende do Espírito Santo. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, depende de Jesus Cristo. Mas Jesus me ensina a perdoar. Então eu perdoei meu pai, perdoei a situação, eu saí daquele ambiente do abusivo. Então quando eu enfrentei isso, essa área da minha vida, o diabo não pode mais me atormentar. E se ele me atormentar, eu já sei a verdade que eu sou em Cristo. Eu já sei porque eu já passei por esse processo de cura da minha alma. Então é muito importante que você estuda sobre isso. Então, se você teve problema com a sua mãe, pede perdão para sua mãe. Mãe, me perdoa, eu quero te perdoar. Trabalhe nessa área de perdão. Trabalhe nessa área que atingiu a sua vida. Se teve problema com seu pai, peça perdão. Ah, mas o meu pai faleceu, ou minha mãe faleceu, eu não tenho contato com eles. Você pode fazer ato profético. Meu pai ele já era falecido, então os meus pastores na época foram uma referência ali para mim. Então a gente oramos junto, eles me acompanharam junto. Meu pastor ali na época, ele representou meu pai espiritualmente falando. Então tudo que estava engasgado em mim, tudo que eu estava sentindo, ali eu confessei, pastor, nós oramos junto, nós saímos desse lugar. Outra terceira coisa que eu quero que você faça é você pedir para Deus trazer na sua memória todos os lugares que você está preso, cativo espiritualmente. Começa a escrever e começa a orar em cima disso. Você precisa de alguém para orar com você? Amém, cara, glória a Deus, é top. Mas se não tiver, você mesmo vai fazer isso, você mesmo vai orar no seu quarto, você mesmo vai se trancar no seu quarto, vai pedir para Deus sair desses lugares de prisões. E como que eu faço para deixar os desejos? Você vai ter que agora fazer um raciocínio, você vai ter que fazer uma linha de tempo sobre você. Você vai ter que pôr em prática. Essa amizade não vai ser bom mais, por enquanto, até eu ter uma estrutura melhor para poder ter esse tipo de amizade. Porque, cara, se eu não separasse de certa amizade, talvez não estaria aqui hoje. Porque, cara, você está num processo e muitas pessoas não vão compreender o seu processo. Pessoas vão que dar opinião do seu processo. Pessoas vão impedir que o seu processo avance. Então você precisa ter uma afirmação que você quer. Terceira coisa, você vai pra frente do espelho, você vai profetizar o que você quer, você vai ensaiar como você vai andar, como você vai se vestir. Porque por exemplo, eu tinha vergonha de andar igual mulher, então eu comecei e comprei uma roupa feminina e comecei a ensaiar, comecei a profetizar e tirar esses medos, tirar essa vergonha. Hoje eu me sinto mulher, hoje eu me desejo ser mulher. Então, porque no início eu profetizei. Então, essa área da minha vida que eu precisei fazer. Então, eu quero convidar você a fazer isso. Esquece que as pessoas vão pensar sobre você. E se esses desejos vier de novo, você repreende. Então são coisas que eu precisei fazer e eu quero incentivar você a fazer isso. E tenho certeza, se você fizer isso, se você estudar os livros que eu acabei de indicar no primeiro vídeo, você ter uma vida separada para Deus, provavelmente você vai ter uma mente renovada, vai ter uma vida saudável, que vai mudar a sua história, beleza? Espero ter ajudado.